Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da resolução do exame de Matemática 1 da UEM 2022. Indo direto aos exercícios. Bom, antes disso aí, não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhuma videoaula e desejo boa sorte. É só pegar uma caneta, um caderno e um lápis, se possível, e uma concentração apenas. Indo direto aos exercícios. Por exercício 1 diz que o valor de módulo de menos raiz de 5 mais 2 corresponde à seguinte opção. Nós sabemos que não existe módulo do número negativo, ou seja, qualquer número, ou seja, qualquer módulo que seja um número negativo, sabemos que não tem solução, ou seja, é um conjunto vazio. Então, sendo assim, nos pede para nós determinarmos, ou seja, a correspondência da seguinte opção. Significa o quê? Que nós temos que observar nas alternativas e encontrar uma solução que seja igual à solução deste módulo. Geralmente, vocês serão obrigados a tentarem decorar, ou seja, a tentarem aprender a calcular a raiz quadrada, primeiro de 1 até 10. Então, sendo assim, existe uma sequência básica no cálculo das raízes sem ter que usar a máquina, dos quais, por exemplo, se nós temos raiz de 1, sabemos que é 1. Então, raiz de 2, que é 1,4. Raiz de 3, 1,7. Raiz de 4 é 2. Não. Raiz de 5 significa o quê? Se aqui é 2, nós só saltamos mais duas casas. Significa que ficamos com 2,2. Depois de 0, 2, aqui ficam números pares. Então, para a raiz de 6, ficamos com 2,4. Para a raiz de 7, ficamos com 2,6. Para a raiz de 8, ficamos com 2,8. Para a raiz de 9, ficamos com 3. Se vocês forem ver, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 e 0, ou seja, 10. Então, significa que nós temos essa raiz de 2, raiz de 5, que é 2,2. Então, seria menos 2,2 mais 2 será igual a que valor? Ou, numa outra opção, é só fazer a troca dos sinais. Ou seja, uma vez que aqui o sinal é negativo, se nós formos a usar a forma da distância do módulo de A menos B, é só inverter os sinais. Se aqui nós ficamos com A menos o B, significa que aqui onde eu tenho, por exemplo, o 2, ou seja, aqui onde tem sinal negativo, positivo, vou colocar sinal negativo. E aqui onde tem sinal negativo, vou colocar sinal positivo. Significa que isto aqui pode ser com raiz de 5 menos o 2. Calculando este valor, vão ver que os valores vão ser iguais. Então, daí ficamos com a alternativa D. Então, para o exercício 2, diz qual a solução da equação modular. Nós temos o módulo de 4 sobre x menos 1, que será igual a 2. Nós sabemos que a definição do módulo de x igual a A, que o x é igual a A, ou o x é igual a menos A. Não existe módulo do número negativo. Então, sendo assim, significa que o nosso x corresponde a 4 sobre x menos 1 e o A é o nosso 2. Então, substituindo, ficamos com 4 sobre x menos 1 igual a 2, ou 4 sobre x menos 1 é igual a menos 2. Dividir, quando passa para cá, passa a multiplicar. Então, 4 será igual a 2 vezes o x menos 1, ou o 4 será igual a menos 2 vezes x menos 1. Daí ficamos com 4 será igual a 2 vezes x, ficamos com 2x, 2 vezes 1, ficamos com menos 2. Ou o 4 será igual, também aqui ficamos com menos 2x, menos e menos, mais, ficamos com mais 2. Sempre que nós desejamos calcular, ou seja, a variável que nós queremos calcular, fica sempre à esquerda, e o que nós pretendemos, ou seja, como resultado, fica à direita. Então, podemos dizer que podemos primeiro levar esta parte, que é negativo, quando passar cá fica positivo. Então, ficamos com 4 mais 2
será igual a 2x, ou 4 positivo, passa para cá, fica negativo. Menos 2 igual a menos 2x. Então, daí podemos colocar 2x será igual a 6, ou o menos 2x será igual a 4 menos 2, ficamos com 2. Então, este valor está a multiplicar, quando passa para cá, passa a dividir. Então, ficamos com 6 sobre 2, ou o x é igual a 2 sobre menos 2. Então, x é igual a 3, ou x é igual a menos 1. Então, procurando as alternativas, ficamos com a alternativa D. Temos menos 1 e 3 como solução. Para o exercício 3, qual é o conjunto que representa a solução módulo de x menos 2 maior ou igual a 3? É o módulo de uma inequação. A condição para o módulo de uma inequação, se eu tenho um módulo de x maior que a, significa que o x é maior que a, ou o x é menor que menos o a. Se eu tenho um módulo de x menor que a, significa que o x é menor que a, ou o x é maior que menos a. Se eu tenho um módulo de x maior ou igual a a, significa que x é maior ou igual a a, ou o x é menor ou igual a menos a. E se eu tenho um módulo de x menor ou igual a a, significa que o x é menor ou igual a a, ou o x é maior ou igual a menos a. Então, nós temos módulo de x menos 2 maior ou igual a 3. Então, usamos esta condição de uma equação modular. Então, ficamos com x menos 2 maior ou igual a 3, ou o x menos 2 menor ou igual a menos 3. Negativo, passa para cá, fica positivo. Então, ficamos com x maior ou igual a 3 mais 2, ou o x menor ou igual a menos 3 mais 2. Então, x será maior ou igual a 5, ou o x menor ou igual a menos 3 menos 2, menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, daí temos a solução final, x menor ou igual a menos 1, ou o x maior ou igual a 5. E ficamos com a alternativa A. Cadê minha caneta azul? Okay, ficamos com a alternativa A. Para o exercício 4, tendo em conta a relação de menos módulo de x menor que x, é correto afirmar que nesse tipo de exercícios nós temos que analisar, ou seja, em exercício modular que temos que fazer o estudo da condição, então tem que se analisar cada alternativa. Então dizer que o x pertence a R. Significa que se o x pertence a R são todos valores positivos, ou seja, são todos valores inteiros, racionais, naturais, entre outros. Sendo assim, não podemos considerar esta opção por uma simples razão. Se dizem que para a linha A o x pertence a R, vou dizer, se o meu x, por exemplo, for igual a menos 1, um exemplo, então nós vamos ter o quê? Menos módulo de menos 1, ou seja, significa que no lugar onde não tenho x, vou substituir pela minha variável, ou seja, no lugar onde tenho variável x, vou substituir por minha condição em que x seja igual ao quê? A menos 1. Eu fico com menos 1. Módulo de menos 1 é 1. Então, isso é negativo, vamos ter menos 1 menor que menos 1. Então, significa que o menos 1 não pode ser menor que o menos 1. A alternativa A está errada. Para a alternativa B, diz que o x tem que ser igual a 0. Então, B, o x igual a 0. Significa que no lugar onde tenho x, vou substituir por 0. Tenho menos módulo de 0 menor que 0. Vou ter 0 menor que 0. Também essa alternativa está errada. Então, para a alternativa C, tenho x menor que 0. Então, significa que quando dizem x menor que 0, significa que são todos valores negativos, ou seja, que vêm de menos infinito, mas que sejam menores que 0. Então, podemos escolher todos os valores daqui, de menos infinito até 0. Posso escolher, por exemplo, menos 1. Vimos que ao escolher o menos 1,
nós vemos que a solução não bate, porque vamos ter menos 1 e menos 1 significa que todos os valores negativos não vão aceitar. Para a alternativa D, eu tenho esta condição de x maior que 0. Significa o quê? São todos os valores positivos, intervalo aberto, que sejam maiores que 0. Se eu escolher, por exemplo, x igual a 1, então vou dizer menos módulo de 1 menor que 1. Módulo de 1 é 1, menos 1 será menor que 1. Então significa que esta condição satisfaz a nossa equação, ou seja, a nossa relação. Então ficamos com a alternativa D. Estamos com a alternativa D. Passando para o exercício 5, diz que qual é o conjunto de soluções da inequação? Temos módulo de x ao quadrado menos 4, módulo de x mais 3 menor ou igual a 0. Então nós queremos fazer o estudo desta equação. Geralmente quando nós temos uma equação quadrática, ou seja, uma inequação quadrática, uma função modular, significa que primeiramente nós temos que transformar esta equação modular para uma equação quadrática simples. Então, sendo assim, tem que sempre se usar a condição de que seja o módulo de x igual a t. Aqui na letra não é obrigatório escolher t, pode escrever tipo a letra, ou seja, a letra inicial do seu nome, mas o mais eficaz é o t. Então, significa que onde eu tenho um módulo de x, vou substituir por meu t. Fico com t ao quadrado menos 4 vezes o t mais 3 menor ou igual a 0. Daí, eu sei que o meu valor de a igual a 1, o meu valor de b igual a menos 4 e o c será igual a 3. Sempre a condição diz que delta tem que ser maior que 0. Daí ficamos com delta será igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, delta será igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o 3. Então, delta será igual a 16 menos 12. Delta será igual a 4. O valor de x1 e x2 está em função do quê? De t. Então, ao invés de escrever x1 e x2, vamos escrever t1 e 2, que vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta de 2 vezes o a. Então, daí, ficamos com t1 será igual a menos b, menos e menos desse b, ou seja, de menos 4 vai ficar positivo. Então, fico com 4 mais raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes o valor de a é 1. Então, será igual a, desculpa aqui, raiz quadrada de 4. Então, ficamos com 4 mais 2 sobre 2, ficamos com 6 sobre 2, que é igual a 3. Para o t2, temos 4 menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Ficamos com 4 menos 2 sobre 2 será igual a 2 sobre 2 será igual a 1. Daí temos que voltar para a nossa condição original. Nós temos que seja o módulo de x igual a t. Geralmente temos de ser assim, mas só que a nossa função original está em função do quê? De x. Então, estando em função de x, significa que depois de calcular o t1 e t2, temos que voltar à nossa expressão original. Então, só que aqui é menor ou igual a 0. Então, vamos ter módulo de x menor ou igual a t. Então, o módulo de x será menor ou igual a t1, ou módulo de x será menor ou igual a t2. Então, o módulo de x será menor ou igual. O valor de t1, nós temos 3, ou módulo de x será menor ou igual ao valor de t2, temos 1. Então, se nós formos a ver, esta condição de módulo de x menor ou igual a t, no exercício 3, vimos que se nós temos uma condição de módulo de x menor ou igual a, ficamos com x menor ou igual a, ou o x maior ou igual a menos o a. Então, daí ficamos com o x menor ou igual a 3, ou o x maior ou igual a menos 3, ou o x menor ou igual a 1, ou o x maior ou igual a menos o 1. Se nós formos apresentar isso aqui graficamente, podemos apresentar graficamente, mas também podemos analisar nas alternativas.
Uma dica que eu vou dar é que sempre, quando vocês têm, por exemplo, o menor é igual ou o maior é igual, significa de que não podem ter nenhuma parte, todos os intervalos abertos. Vou dar a dizer que, se vocês forem ver, por exemplo, a alternativa D, tudo é intervalo aberto. Significa que esta alternativa não pode satisfazer essa condição. E a alternativa A também descartamos, porque isto aqui representa-se quando for solução de uma equação. Uma equação tem que ser representada por chavetas, ou seja, por parentes curvos. Então, sendo assim, nós temos aqui uma condição de apresentar graficamente, podemos representar graficamente. Então, estamos a dizer que temos o 0, temos menos 1, menos 3, temos o 1 e temos o 3. Então, dizer que o x, ou seja, temos esta condição, então dizer que o x é maior ou igual a menos 3, nessa parte, intervalo f fechado. E no menos 1, então dizer que o x é maior ou igual a menos 1. Então temos essa condição também, aqui, o intervalo f fechado. Temos este intervalo, então significa que tem um intervalo fechado de menos 3 até menos 1, união. Aqui estão a dizer que o x é menor ou igual a 3. Significa que também tenho esta condição aqui, em que tenho o intervalo fechado de x menor ou igual a 3. E essa parte aqui estão a dizer que o x é menor ou igual a 1. Também tenho intervalo fechado de x menor ou igual a 1. Então significa que fico com o intervalo de 1 até 3. Então aqui é a alternativa B. Para o exercício 6, diz que um jogador utiliza um dado não equilibrado com as faces numeradas de 1 a 6. Qual a probabilidade de obter 4 faces é dada pela tabela abaixo. Qual a probabilidade de obter um número par? Quero saber a probabilidade de obter um número par. Nós sabemos que a probabilidade só vai até 100%. Não. Sendo assim, podemos dizer que temos a probabilidade do número par mais a probabilidade do número ímpar, em que tem que ser igual a 1. Se nós formos a ver na tabela, nós temos aqui os números, ou seja, os números dados, que esses números são equilibrados da face numerada de 1 a 6. Se eu tenho aqui nesta parte, tenho o 1, o 3 e o 5, são meus números ímpares. Significa que eu posso primeiramente calcular a probabilidade de números, o quê? Números ímpares. Por quê? Porque nesta parte aqui o 2, o 4 e o 6 também correspondem a números pares. Então significa que primeiro posso calcular a probabilidade de números ímpares, que vai ser igual a 0,1, que corresponde ao número 1, mais 0,1, que corresponde ao número 3, mais 0,15, que corresponde ao número 5. Então ficamos com a probabilidade de números ímpares, que será igual a 0,35. Não tendo este número de probabilidades, aqui quero saber qual a probabilidade de obter um número par. Significa o quê? A probabilidade de obter um número par mais a probabilidade de obter um número ímpar é igual a 1. Então, já temos o valor da probabilidade do número ímpar. Só dizer que a probabilidade para o número par será igual a 1 menos a probabilidade de obter um número ímpar. Então, a probabilidade de obter um número par será igual a 1 menos 0,35, que será igual a 0,65. Daí ficamos com a alternativa D, que corresponde a 0,65. Para o exercício 7, diz que a inocência selecione aleatoriamente uma variante de um trabalho individual, a partir de 40 variantes diferentes, numerados de 1 a 40. Qual é a probabilidade do número de variantes da inocência ser ímpar e menor que 12? Nunca fiz um exame e encontrar meu nome. Não sei se um dia vão dar sorte em encontrar meu nome. Os exames sempre vêm inocência, João, Joana, tudo mais.
Mas vamos ao que interessa. A inocência diz que ele seleciona aleatoriamente uma variante de um trabalho individual, a partir de 40 variantes. Nós sabemos que a probabilidade é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O número de casos possíveis são esses 40, ou seja, é o total do número de variantes que a inocência tem, que são 40 variantes diferentes. Mas essas variantes são numeradas de 1 até 10. Então, qual a probabilidade do número de variantes da inocência ser ímpar e menor que o quê? Que 12. Significa que nesse intervalo de variantes de 1 a 40, teremos que encontrar variantes, ou seja, números ímpares que sejam menores que 12. Então, sendo assim, nós temos o 1, o 3, 5, 7, 9 e o próprio 11. Então, somando isto, temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Significa que a quantidade de números que são ímpares, que sejam menores que 12, são 6, que é o número de casos favoráveis. Então, sendo assim, vamos ter aqui 6 sobre 40. Então, numa outra forma, supomos que você sai de casa para o mercado e volta já a casa. Significa que tu fazes 2 voltas, sendo uma única pessoa. Significa que o número de casos possíveis de você ir ao mercado e voltar a casa são 2, porque você vai para o mercado e volta a casa. Sendo o número de casos favoráveis é você, a pessoa, sair para o mercado e voltar para o quê? Para casa. Então, seria de 1 sobre 2. Então, sendo assim, podemos dividir isso aqui por 2, também dividir aqui por 2. Então, ficamos com 3 sobre 20. Então, ficamos com a alternativa C. Para o exercício 8, quantos jogos M de um campeonato de xadrez devem ser realizados num torneio com 20 pessoas e qual é a probabilidade de P de uma pessoa ser o vencedor dessa prova? Não, nós temos num torneio são realizados com 20 pessoas, significa que o número total de pessoas são 20 pessoas. São 20 pessoas que vão jogar o xadrez. Não, para nós conseguirmos achar o número de jogos, significa que teremos que saber se nós usamos arranjo ou combinação. Para um número de jogos, ou seja, se nós temos aqui uma tábua de xadrez, significa que são 2 pessoas que vão fazer o quê? Que vão jogar xadrez. Não, essas pessoas serão os nossos P's e a quantidade de número de pessoas serão 20 pessoas, será o valor de N. E uma vez que não estamos perante a uma ordem e as pessoas serão escolhidas de forma aleatória, significa que temos que usar a combinação de N P a P, que é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial de P fatorial, sabendo que o N tem que ser maior que P. Então, sendo assim, o valor de N são 20 pessoas sobre 20 menos 2 pessoas que vão jogar xadrez vezes 2 fatorial. Então, daí ficamos com 20 fatorial sobre 20 menos 2 dá 18 fatorial vezes 2 fatorial. E daí ficamos com 20 vezes 19 vezes 18 fatorial sobre 18 fatorial vezes 2 fatorial. Sobre a aula de fatorial, tem uma hora do vídeo que eu gravei a explicar como é que pode-se calcular, ou seja, fazer simplificação de fatorial. Então, daí podemos simplificar isto. Daí ficamos com isso será igual a 20 vezes 19 dividido por 2. E 20 sobre 2 dá 10, e 10 vezes 19 dá 190. Significa que o nosso M, ou seja, os jogos que serão realizados serão 190 jogos. Não, nós achamos a probabilidade, ou seja, depois diz qual é a probabilidade P de uma pessoa ser a vencedora dessa prova. Querem a probabilidade de uma pessoa ser a vencedora, ou seja, temos número de casos favoráveis sobre números de casos possíveis. O número de casos possíveis é que são total 20 pessoas. E o número de casos favoráveis é uma pessoa ser vencedora. Então significa que ficamos com 1 sobre 20.
Então, sendo 1 sobre 20, isto aqui vai ser igual a 0,05, né? 0,05, que corresponde a 5%. Então, temos nosso valor de M, que é igual a 190, e o P é igual a 1 sobre 20. Então, procurando as alternativas, ficamos com a alternativa B, em que M é 190 e o P é 1 sobre 20. Então, para o exercício 9, vamos dar continuidade para o exercício 9 na próxima aula. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Muito obrigado a todos.